Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Fiat Fastback Limited Edition ou Chevrolet Tracker na versão RS. Ambos modelos competem aí na categoria de crossovers compactos, buscando basicamente um cliente que quer um pouco mais de esportividade no seu carro do dia a dia. Mas olha, aqui existem diferenças importantes, porque um deles investe muito mais na performance que no estilo, já o outro muito mais estilo que performance. Sabe qual é qual? Vamos conferir tudo agora nesse vídeo. Porque aqui nós chamamos de crossovers o que o mercado normalmente chama de SUV. Pessoal, esses carros não têm nenhuma vocação para uso no fora de estrada. Eles também só têm trações nas rodas dianteiras, nenhum recurso para melhorar a mobilidade no fora de estrada. A única coisa que eles têm é uma altura um pouco maior em relação ao solo quando você compara com modelos como hatchbacks ou até mesmo sedãs, e também um porte um pouco mais avantajado. Por isso que nós aqui nesse canal definimos esses carros como crossovers e não SUVs. Ambos os modelos são construídos em plataformas que derivam de carros compactos. Quando a gente pega aqui o Fiat Fastback, ele é basicamente o Fiat Pulse com uma carroceria um pouco maior. Aliás, o entre-eixo do carro é exatamente igual o do Fiat Pulse. E quando a gente olha em matéria de powertrain, também a gente percebe essa combinação, porque o Fastback você encontra ele com a opção de motor 1.0 turbo e câmbio CVT e motor 1.3 turbo com câmbio automático. No caso, o Limited Edition traz essa configuração um pouco mais potente. Essas mesmas configurações estão disponíveis, por exemplo, no Fiat Pulse. Chevrolet Tracker deriva também de uma plataforma compacta, a exemplo do Onix e o Onix Plus. E nessa mesma plataforma a gente tem um outro veículo, que seria a Chevrolet Montana. Só que quando a gente compara o Tracker com o Onix, tem uma diferença importante. O Onix você só encontra ou com motor 1.0 aspirado ou 1.0 turbo. O Chevrolet Tracker tem motor 1.0 turbo e motor 1.2 turbo, que é justamente o caso dessa versão aqui. A título de curiosidade, nessa plataforma também é montada a Chevrolet Montana, que no mercado brasileiro só está disponível com o motor dessa versão aqui, 1.2 turbo mais o câmbio automático de 6 marchas. Powertrain, conjunto formado aí pelo motor e câmbio. As semelhanças é o fato dos dois motores serem turboalimentados e os dois carros equipados com transmissão automática de 6 marchas, tração somente nas rodas dianteiras. Aí começam as diferenças. No carro da Fiat, esse motor é 1,3 litro, 4 cilindros, injeção direta de combustível, com o comando tendo variação apenas na admissão, sistema Multi-Air 3. Quando a gente vem para o Chevrolet Tracker, é um motor 3 cilindros, 1,2 litro, com sistema injeção indireto. E aqui nós temos duplo comando variável. Então a gente consegue ver que a construção dos motores é bastante diferente. E o acionamento do comando? No carro da Fiat é corrente de comando, que não exige manutenção. E no carro da Chevrolet é correia dentada. E o detalhe é que é uma correia dentada banhada em óleo, amplamente criticada por muitas pessoas. Aliás, pessoal, vamos fazer um vídeo sobre essa questão de correia dentada banhada em óleo, para a gente poder desmistificar um pouco esse ponto. Mas aqui no comparativo, o fato é que a corrente de comando é muito melhor no que diz respeito à longevidade. E o que esses motores entregam? No caso da Fiat, o motor vai de 180 a 185 cavalos e o torque máximo é sempre de 27,5 kgfm, o que dá 270 Nm, que inclusive batiza o motor T270. A gente vê o que é um motor que tem uma performance muito boa. Quando a gente vem aqui no Chevrolet Tracker, esse motor tem potência máxima variando de 132 a 133 cavalos. E o torque máximo varia de 19,4 kgfm na gasolina a 21,4 kgf no etanol. Então nesse ponto não tem muito o que discutir, né? O carro da Fiat vai entregar mais desempenho. Mas e o consumo, como fica?
Estamos mostrando os números para vocês aí na tela dos dois carros, números fornecidos pelo Inmetro. E no nosso teste a gente vai conduzir apenas com gasolina nos dois veículos. Mas o fato curioso é que o carro da Fiat no consumo urbano faz 11,3 km por litro e o carro da Chevrolet gasta mais, 10,4 km por litro. E na rodovia, novamente o carro da Fiat ganha por pequena margem, 13,6 km por litro, e o carro da Chevrolet 13,2. Mas como é possível esse motor aqui da Fiat, com maior cilindrada e maior potência, ser mais econômico do que o carro da Chevrolet? Existem vários fatores que interferem nisso. Um deles, tamanho e peso. É claro que o carro da Chevrolet é um pouquinho mais pesado, mas de toda forma, nós vamos medir isso para vocês. Tamanho é um detalhe importante, e olhando aí no vídeo, o Chevrolet Tracker parece maior. Realmente ele é maior em algumas coisas, começando pela altura dele. Ele tem 1,62 e o carro da Fiat 1,54. Chevrolet Tracker também é mais largo, 1,79 contra 1,77. E o entre-eixos do Chevrolet Tracker também é maior, com 2,57 versus 2,53. Porém, tem um detalhe onde o carro da Fiat é maior que o Chevrolet Tracker, que é no comprimento. Ele tem 4,42 metros contra 4,27 metros. É importante esses números porque alguns deles interferem diretamente no espaço interno. Já outros, como por exemplo o comprimento, pode interferir no porta-malas, mas a gente vai conferir os detalhes no vídeo. Rodas e pneus. Existem diferenças. No carro da Chevrolet é uma roda aro 17 polegadas, enquanto no carro da Fiat é uma roda aro 18 polegadas. Observação importante é que o carro da Fiat que a gente está mostrando para vocês, ele é modelo 2023. No modelo 2024, o desenho da roda mudou, não é esse. Mas o que interessa para a gente é a medida, e aí no caso é igual. Aqui no carro da Fiat a gente tem um pneu 215 de largura, só que no carro da Chevrolet também é 215. Então a área de contato com o solo nos dois carros é igual. O que vai mudar é o perfil do pneu, que no carro da Chevrolet é um perfil 55 e no caso da Fiat é um perfil 45. Então, no que diz respeito à aderência, os dois carros serão parecidos. Porém, a coisa muda na hora de fazer curva e até mesmo de buraco. Por quê? O pneu com o perfil mais baixo do carro da Fiat, na curva dobra menos, então você vai ter um pouco mais de estabilidade, porém no buraco é mais perigoso, né? Que aí ele tem mais risco de cortar ou fazer uma bolha. Já o carro da Chevrolet vai ter um pneu mais confortável, entregando menos estabilidade na curva, porém mais seguro na condição de buraco. Quando o assunto é freio e suspensão, os dois carros são praticamente idênticos. Ambos contam com freio a disco na dianteira e freio a tambor na traseira. As suspensões também muito parecidas. Os dois carros têm independente na frente do tipo McPherson e eixo de torção semi-independente na traseira. Aí não muda muita coisa. Mas o que interessa, no caso, é como esses carros se comportam aí na aventura urbana, né? Lombada, valeta, buraco, rampas de garagem. Quando a gente olha os dois modelos, a gente percebe que as alturas são parecidas e até mesmo o ângulo de entrada dos dois carros. Eles não mudam muito, mas a gente vai conseguir testar isso no nosso teste de lombada. Iluminação dianteira. Aqui nos dois carros temos um conjunto completamente em LEDs. Aqui no Fiat Fastback você tem assinatura de lanterna DRL, farol baixo, farol alto em LED, luz de pisca em LED também e o farol auxiliar lá embaixo em LED. Quando a gente vem no Chevrolet Tracker, tudo também iluminado em LED. Aqui inclusive é do tipo projetor. Então você tem DRL, assinatura de lanterna, farol baixo, farol alto em LED e a luz de pisca que fica na parte de baixo. Se vocês olharem assim, vocês já vão falar, então o Fastback é melhor, né? Porque ele tem farol auxiliar e o Chevrolet Tracker não tem. Mas o Chevrolet Tracker tem algumas outras coisas. Com os motores ligados, a gente vê mais funções. Aqui no carro da Chevrolet, se você virar o volante para o lado direito, ele acende um bloco de LED dentro do farol que ilumina em 45 graus. Isso também acontece quando você dá, por exemplo, seta para o lado. Ele acende esse bloco do farol. No carro da Fiat, ele não tem a iluminação de 45 graus no bloco superior. O que ele faz é usar o farol auxiliar lá embaixo. Então, se eu virar o volante, ele vai ligar o farol auxiliar, ou se eu der seta, ele também liga o farol auxiliar. Só que
Esse farol auxiliar, ele não abre tanto a iluminação para a curva quanto a iluminação de 45 graus do Chevrolet Tracker. E outro detalhe, o Chevrolet Tracker tem o ajuste elétrico de altura do facho do farol, que está indisponível aqui no carro da Fiat. É difícil cravar um vencedor, porque depende muito do que as pessoas preferem usar. Se um farol auxiliar para condição mais difícil de neblina ou chuva, ou até mesmo um ajuste de altura do facho do farol com uma iluminação própria de 45 graus nas curvas. Ambos os carros contam com um sistema de assistência à condução baseado numa câmera no para-brisa. Então no Chevrolet Tracker ela está nessa posição e no Fiat Fastback ela está também na mesma posição. Então eles têm alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência. Nesse ponto eles são muito parecidos. Entretanto, existe uma diferença, porque o carro da Fiat tem o aviso de saída de faixa com o sistema de permanência. Então, além de ele avisar que você está saindo da faixa, ele também atua sobre o volante para trazer o carro para dentro da faixa. Ele não centraliza, mas traz o carro para dentro. Já o carro da Chevrolet não oferece esse recurso. Ele tem apenas o alerta de colisão frontal com frenagem de emergência. Então, o sistema da Fiat é mais completo. Se você quiser ver como funciona esse sistema de frenagem automática, há algum tempo nós fizemos um teste de frenagem, demonstrando isso. Então, nesse vídeo nós temos uma Chevrolet Tracker, muito parecida com essa daqui, que vai ter as mesmas funções, e na oportunidade nós utilizamos uma Fiat Toro. Só que a Fiat Toro tem exatamente o mesmo sistema que está presente aqui no Fastback. Então por aí você pode entender o funcionamento de ambos os sistemas. Iluminação traseira. No Fiat Fastback, tudo aqui iluminado em LED. Isso que vocês estão vendo é a luz de lanterna, luz de freio, luz de pisca e luz de ré 100% em LED. Na Chevrolet, você tem luz de lanterna e luz de freio aqui na parte superior em LED. Já a luz de pisca e luz de ré é do tipo incandescente. Então em iluminação, o carro da Fiat ganha. Falando ainda de assistências, no caso de estacionamento, aqui atrás os dois carros, 4 sensores de estacionamento e câmera de ré. Mas o carro da Fiat tem sensor de estacionamento dianteiro e o carro da Chevrolet não tem esses sensores dianteiros. Entretanto, o carro da Chevrolet tem um sensor de ponto cego, a gente consegue ver pelo sensorzinho que tem aqui na lateral e até mesmo lá na frente do lado do para-choque. Então, aqui nós temos escolhas diferentes. O auxílio de estacionamento no carro da Fiat vai ser mais eficiente, porém quando você estiver dirigindo o carro da Chevrolet na estrada, você vai ter o ponto cego que o da Fiat não oferece. Porta-malas, tem bastante coisa diferente entre os dois carros. Começando aí pela abertura de tampa. Você pode ver que o carro da Fiat, a tampa precisa ir mais alto, né, por causa do desenho do tipo de tampa. Já o Chevrolet Tracker, a tampa fica um pouco mais baixa. Dependendo da garagem onde você está, uma tampa mais baixa pode ser melhor. Outra diferença, aqui no carro da Chevrolet, quando você abre a tampa, o tampão tem essas cordinhas que levanta junto. Fechou, ele desce. No carro da Fiat, é esse tampão dobrável, que você tem que fazer esse movimento para ter acesso aí ao espaço do porta-malas. E o espaço é bem diferente. Números usando medição VDA, aquela em bloquinhos de litro, né? No carro da Fiat são 516 litros na medição VDA e no carro da Chevrolet são 393 litros na medição VDA. Agora a gente tem que ficar atento a algumas coisas. Como você aproveita esse espaço? Porque no carro da Chevrolet, a gente até colocou aqui o piso na posição mais baixa, você vê que você tem aí uma área que não tem tanta interferência, só um pouquinho de interferência nessa parte aqui, mas de resto o espaço é muito livre. No carro da Fiat, olha, você tem essa travessa aqui, a mesma coisa do outro lado e você vê até um desnível do piso para aquela região. Então depende do tipo de bagagem. Se você tem bagagens pequenininhas, bolsas, mochilas que você consegue acomodar melhor, o carro da Fiat vai ter mais espaço. Mas se as malas forem maiores, talvez o espaço mais aproveitável seja no carro da Chevrolet. No Fastback tem um item que é um acessório. Isso aqui é uma bandeja de porta-malas que você compra na concessionária como um acessório.
Bastante útil quando você precisa transportar coisas que estão sujas ou molhadas. Essa bandeja está aqui no carro da Fiat, mas existe uma bandeja dessa também para o carro da Chevrolet como acessório. E os outros recursos? Quando a gente olha no Fastback, a única coisa que você tem é uma iluminação em LED ali do lado direito. Já no carro da Chevrolet, você encontra, por exemplo, aqueles ganchinhos moldados na lateral, que você pode pendurar sacolinhas. Também tem a iluminação aí, não é em LED, é em lâmpada incandescente. Tem mais uma coisa, esse piso aqui, ele é variável, então você pode levantar esse piso e colocar 2 níveis diferentes para o porta-malas. Em algumas situações, esses recursos podem te ajudar a organizar melhor as coisas do que simplesmente um espaço grande do carro da Fiat. Porta-malas. A gente continua tendo mais espaço disponível no veículo da Fiat. Porém, a gente tem que observar que não existe um espaço totalmente plano entre o piso do porta-malas e o banco rebatido. Tem um degrau ali. E tem mais. Tá vendo aquele acabamento meio bege ali? Porque a gente teve que rebater os bancos traseiros. Então, para você poder fazer o rebatimento, você tem que dobrar os assentos para depois descer o encosto. E já digo, não é uma operação nem muito fácil, nem muito confortável. Já no carro da Chevrolet, você tem menos espaço, entretanto, é quase que um piso plano quando esta parte do porta-malas está na parte superior do piso. E você não precisa levantar o assento, basta rebater o encosto. Então, a gente tem uma questão aqui, praticidade versus espaço. E, novamente, depende muito do tipo de uso que cada cliente vai fazer. Aqui por dentro, no Fastback Limited Edition, primeiro falando dos ajustes, volante. Você pode ajustar em altura e também aqui na profundidade. Banco do motorista tem ajuste milimétrico, é manual, mas é milimétrico. Então você consegue encontrar aquela posição certinha. E o cinto de segurança também tem um ajuste de altura. Então você consegue encontrar uma posição confortável aqui. Lembrando que só de sentar aqui no Fiat Fastback, você já tem aquela sensação quando você compara com outros carros de uma posição mais elevada. Claro, quando você compara aí com um hatchback ou até mesmo com um sedã, você nota que a posição de sentar aqui é um pouco mais elevada. Na porta, a gente tem comando de simples toque para abertura e fechamento dos 4 vidros, bloqueio dos vidros traseiros, controle dos espelhos e tem que prestar atenção aqui porque tem uma função de rebatimento de espelho. Então como é que você faz? Com o carro ligado, você dá um toquinho para o lado e aí ele faz o rebatimento do espelho. Dá um toquinho para o outro lado, ele faz a extensão. Mas tem que ser bem aqui do lado esquerdo e do lado direito. Se você der um toquinho na diagonal, por exemplo, não funciona. Tem que ser bem para um lado e para o outro, para o rebatimento funcionar direitinho. Se você precisar guardar coisas aqui no carro, na porta, tem espaço para você colocar nessa posição aqui uma garrafa. Lata não vai muito bem porque fica inclinado. Espaço adicional para você guardar mais coisas aqui. Eu gosto bastante desse espaço, que é ideal para você colocar uma carteira. Cabe direitinho a carteira aqui. Celular não dá, porque ele fica muito para fora, acaba caindo, mas a carteira cabe direitinho. Aí você tem um volante, tem vários controles, né? Então tem os pedal shifts, que é legal, né, para você interagir aí com a troca de marchas. Atrás do volante você tem botões para interagir com a função de áudio da central multimídia dos dois lados. Na parte da frente, aqui para interagir com o computador de bordo. Também temos este aqui com o controle de cruzeiro, o modo esporte do carro aqui, que é o escorpião, né? E por fim os botões para você atender e encerrar chamadas aqui, além do volante forrado em couro. Então, em matéria de volante, o conjunto é muito legal. Aqui por dentro, começando pelo banco forrado em couro, ele é bonito, ele tem esse relevo aqui na parte onde você senta e também aqui na parte do encosto, saindo daquele lugar comum aí que a gente costuma ver nos outros carros que tem bancos forrados em couro. Falando de acabamento de painel, você vê que é um plástico, mas ele tem uma textura diferente. Aqui também tem um plástico aí com esse acabamento um pouquinho mais espelhado. A plaquinha que indica a edição limitada, né, a Limited Edition by Abarth. Mas uma coisa que incomoda muita gente é essa história, né, do desalinhamento aí do porta-luva, né? Poderia ter uma peça um pouquinho mais alinhada. Quando a gente olha aqui no meio, ó, descansa-braço. Esse descansa-braço aqui, ó, você pode puxar ele para frente
ou empurrar ele para trás. Mas você não consegue fazer aquele ajuste de altura, né? Então só tem aberto e fechado, e quando você abre, você tem aqui um porta-objetos. Aqui no meio você também tem aqui um porta-latas, porta-garrafa, mas tem duas coisas legais. Primeiro, ele é emborrachado. Então se você colocar coisas aqui, principalmente de metal, elas não vão ficar fazendo barulho. Outra coisa, você consegue retirar esse porta-objetos. Mas para que é isso? Imagine que você colocou alguma coisa aqui, de repente um copo de milkshake, transbordou milkshake aqui dentro. Olha que fácil para você tirar e para lavar, né? É bem útil isso. E outra coisa é que embaixo desse porta-objetos sobra aqui um espaço adicional para você colocar coisas pequenas. Então você vai deixar uma carteira no carro, alguma coisa assim, você pode colocar na parte de baixo do porta-objetos que ele fica escondido. Aí você tem aqui freio de estacionamento elétrico, a função hold e o botãozinho para desligar aí o sistema start-stop. À frente da alavanca de câmbio, isso daqui é um carregador de celular por indução, que quando o ar-condicionado está ligado, ele tem um ventinho que ele solta aqui para ajudar a resfriar o smartphone, uma solução muito bem pensada. Então a gente consegue ver, em matéria de organização aqui de console, uma diferença bem boa e vantajosa em relação aí a outros concorrentes. Aqui nessa versão a gente tem o ar-condicionado digital e automático de simples zona, então você tem aqui vários botões físicos, inclusive esse aqui com dupla função. Agora ele está controlando a temperatura. Quando você aperta o botão e ele fica cinza, você passa a controlar a velocidade do ar. Apertou de novo, volta a controlar a temperatura. Mas aqui nesse painel você ainda tem alguns outros botões, como a possibilidade de desligar a tela da central multimídia, o sensor de estacionamento, o sistema de permanência de faixa e o TC+, que é o controle de tração do carro. Agora, o ar-condicionado, além de poder ser controlado por esses botões aqui, ele também pode ter os comandos diretamente pela tela da central multimídia. Então o ar-condicionado está integrado à tela da central multimídia. E por falar em central multimídia, ela é muito completa, por quê? Mapa de GPS embarcado, inclusive com indicação de trânsito em tempo real. É um serviço que você tem que contratar à parte, mas você tem essa possibilidade aqui. E é uma central com muitos recursos. Uma coisa interessante nesse carro é a possibilidade de você ter o Wi-Fi embarcado e com o pacote de dados contratado você conecta outros dispositivos diretamente ao Wi-Fi do carro para fazer a navegação. Além disso, essa central está bem integrada ao veículo. Então, várias configurações do carro você faz pela tela da central multimídia. Até mesmo o sistema de assistência à direção, né, como a frenagem automática de emergência e ou ainda o controle de faixa, você configura diretamente pela tela da central multimídia. É claro, existem outras configurações que você faz aqui, mas o ponto interessante é que a gente tem uma central bastante moderna e muito funcional nesse carro. Aqui dentro a gente ainda pode falar do parasol, que tem o espelho, porém não tem a tampa. Falta aqui uma iluminação. Quando você vem para o motorista, a vantagem é que passa a ter a tampinha, mas ainda assim continua faltando a iluminação. Falando em iluminação, luzinha de leitura em LED, passageiro e para o motorista. Se você quiser, você pode fazer a indexação quando a porta está aberta. O espelho aqui é do tipo autocrômico, aquele que escurece automaticamente. Se você quiser desligar a função, tem esse botão. E também no espelho está integrada a função aí da conectividade, que é o botão de SOS. No Tracker RS aqui dentro, os ajustes que a gente tem começando pelo volante. Profundidade e altura. Banco, também tem ajuste de altura aqui milimétrico. E o cinto de segurança também conta com ajuste de altura. Então quando a gente compara esse carro com o Fastback, os ajustes são praticamente os mesmos. Mas aqui no Chevrolet Tracker, quando você senta, você tem a sensação de sentar um pouco mais alto do que no Fiat Fastback. Falando de controles, aqui na porta, simples toque para abertura e fechamento dos 4 vidros, bloqueio dos vidros traseiros, controle aqui dos espelhos, mas aqui nós não temos a função de rebatimento dos espelhos que a gente encontra no Fiat Fastback. Porta-objetos. A porta do Tracker RS tem mais espaço do que o Fastback, e aqui dá para você colocar lata ou garrafa, porque não inclina. E o espaço que sobra aqui é maior para você conseguir guardar outras coisas.
Porém, quando você vem aqui para dentro, não tem aquele espaço que serve para guardar a carteira. E falando de controles, o volante só tem controles na parte da frente, ele não tem controles na parte de trás, inclusive falta pedal shift aqui, que você tem no Fastback. Então o que você tem aqui? Desse lado, você tem o controle de cruzeiro convencional, o limitador de velocidade que no Fastback também tem, o botãozinho para você configurar aqui o alerta de colisão dianteira do carro. Desse lado, os controles para você interagir com o sistema de som do carro. E se você quiser usar o computador de bordo, você vai usar esse anel aqui na haste para fazer a seleção ali das funções. E o botãozinho na extremidade é o botão que você usa para configurar alguma das funções que estão ali no computador de bordo. Então, em matéria de controle de volante, o Fiat Fastback tem uma solução melhor. Mas aqui na Tracker tem uma coisa que o Fastback não oferece. Esse anelzinho aqui, você consegue fazer o ajuste de altura do facho do farol. Esse recurso não está disponível no Fiat Fastback. Por dentro na Tracker RS a gente tem os bancos forrados em couro, detalhe em tecido e mais alguns detalhes em vermelho. Quando a gente vem para o painel, plástico duro na parte superior e na parte inferior, mas essa porção é um material emborrachado para dar um aspecto melhor, inclusive com a costura em vermelho. Quando a gente olha o porta-luvas, ele não é tão desalinhado quanto no Fastback, tem um pouquinho de desalinhamento. No momento que a gente abre ele, o espaço aqui é nitidamente menor do que no Fiat Fastback. Falando aqui entre os bancos, a gente também tem aqui o descansa-braço. Esse descansa-braço ele não vem para frente, a posição dele é fixa. E quando você levanta, tem um porta-objetos. No caso aqui, o espaço é maior do que no Fiat Fastback. Também temos aqui o porta-latas, com uma posição para você colocar a chave aqui quando você não quer guardar ela no bolso ou na bolsa. Mas aqui você não consegue tirar o porta-latas, né? E aqui a parte de baixo, ela não é emborrachada, então dependendo do que você colocar aqui, o carro andando vai fazer barulho. E à frente da alavanca de câmbio, a gente tem esse porta-objetos. Como vocês estão vendo aqui, não existe a opção do carregador de celular por indução e nem um console tão organizado quanto no Fiat Fastback. Aqui na Tracker RS, o ar-condicionado não é nem digital e nem automático. Temos aqui um controle manual da escolha da temperatura, da velocidade e também do direcionamento do sistema de ar-condicionado. Um pouquinho para cima a gente tem a tela da central multimídia, também bem mais simples do que a gente vê aí no Fiat Fastback. Aqui nós também temos um carro conectado, temos a possibilidade de distribuir internet aqui dentro do veículo para mais pessoas, caso você tenha o pacote contratado. A central multimídia tem integração Android Auto e Apple CarPlay com e sem fio, como acontece lá no carro da Fiat. Porém, nós não temos mapa de GPS embarcado aqui. A gente tem a possibilidade de configurar algumas coisas do veículo diretamente pela tela da central multimídia. Até mesmo assistências à condução também estão disponíveis aqui à configuração. O uso da central multimídia é bastante fácil, mas certamente temos uma central multimídia inferior àquela que a gente tem no Fiat Fastback. Aqui no parasol do passageiro tem espelho com tampa, lá no Fastback não tem tampa, mas também falta iluminação. Do motorista, mesma coisa, espelho com tampa. Iluminação aqui é do tipo incandescente, tá vendo? Você tem um botãozinho aqui para um lado e para o outro, ou se você quiser indexada aí com a abertura de porta. Os botõezinhos para você usar aí o serviço do OnStar, mas aqui o espelho é convencional, ele não é autocrômico, como a gente vê no Fastback. O entre-eixos do Fastback não é tão generoso, são apenas 2,53 m e você vê que isso se reflete no espaço aqui dentro. Deixei os bancos dianteiros de forma confortável para eu sentar lá. Do meu joelho, ao encosto do banco, eu tenho aqui 5 dedos fechados. Movimentação de pés não é tão ampla assim. Você tem uma movimentação, mas você vê que falta um pouco mais de espaço. O passageiro que vai aqui atrás encontra ainda. Uma coisa que é legal, saída de ar-condicionado para o banco traseiro, isso faz bastante diferença no Brasil, país quente. Uma tomada USB do tipo A para carregamento de dispositivos. Esse porta-revista somente do lado do passageiro poderia ter também do lado do motorista, né?
Aí você tem aqui alça de segurança no teto com o ganchinho para você poder colocar um cabide. E tem essa luz, não é uma luz de leitura, acaba iluminando aqui a parte traseira, mas não tem aquela luz dedicada de leitura. Não existe descansa-braço aqui. E um ponto é que a porta tem um pequeno porta-objetos. Na prática é para você colocar aí uma garrafinha, porque fica bem inclinado, mas ou é a garrafinha ou é um outro objeto. Então a gente pode dizer que o banco traseiro aqui é apenas regular. Chevrolet Tracker tem 2,57 m no entre-eixos e também é um carro mais alto. Então a gente vê que tem mais espaço. Do meu joelho ao encosto do banco, praticamente um palmo aberto. Movimentação de pés é incrivelmente generosa. Olha só, você consegue colocar um pé atrás do outro e quase que esticar completamente as pernas aqui. Muito mais confortável. Além disso, você também tem a possibilidade, quem vai aqui atrás, desfrutar da vista superior, né? Tem o teto panorâmico que é série. A luzinha de iluminação ela fica mais próxima aqui das pessoas, está numa região um pouco melhor. Outras coisas que a gente acha, alça de segurança, mas faltou aqui o ganchinho para você poder pendurar cabide. Na porta, você tem nitidamente mais espaço que no Fiat Fastback. Dá para colocar aí lá a tua garrafa e guardar mais coisas, né? E também duas portas USB aqui do tipo A, para carregamento de dispositivos, tem uma a mais. Então, para habitabilidade aqui atrás, é claro que o Chevrolet Tracker ganha, mas tem um detalhe. Aqui vai ser muito bom se o carro estiver rodando numa região de tempo ameno ou frio. Mas e se for muito quente? Aí falta a saída de ar-condicionado que o Fiat Fastback tem e o Chevrolet Tracker não tem. Então é uma escolha um pouco complicada. Tem gente que vai preferir a climatização, tem gente que vai preferir o maior espaço no banco traseiro. Relembrando aqui as funções de conectividade que esse carro tem. Você vai utilizar o aplicativo Maio Connect, que a Fiat chama comercialmente de Connect Me. Abrindo o aplicativo, você tem várias informações, como nível de combustível do carro, relatório do estado de saúde, local onde o carro está. E você consegue dar alguns comandos para o veículo. Pois bem, está aqui a chave, eu vou guardar a chave aqui no meu bolso. O carro está trancado, vocês podem ver. Vamos destrancar o carro. Apertando aqui para destrancar, ele pede um PIN de segurança. Ele vai dar o comando para o carro. Já destrancou o carro. Nesse momento aqui a gente consegue ver, ó, que o carro está destrancado. Eu também posso, através do aplicativo, por exemplo, trancar o carro. Apertei aqui para trancar. Olha lá, agora ele já fez o trancamento do veículo. Outra coisa que eu consigo fazer é a função de partida remota. Apertou aqui em ligar. Aí, ele dá o pisca e liga o motor do carro. Com isso, o ar-condicionado lá dentro já está climatizando o ambiente. Você também consegue, por exemplo, desligar a partida remota. Apertou aqui, ó, desligou a partida remota. E se você precisar localizar o carro, deixou num estacionamento muito grande, não sabe onde está, você aperta aqui a função de buzina. Então, como a gente está vendo, são vários comandos que você consegue dar diretamente para o carro, a partir do aplicativo do seu celular, de qualquer lugar que você esteja. Isso é bastante útil, por exemplo, quando você tem que passar o carro para uma pessoa que você não quer deixar a chave com alguém. O que você faz? Estaciona o carro, pega a chave aqui do carro, esconde em algum lugar dentro do veículo, usando o aplicativo você tranca o carro. Quando essa pessoa chegou ao lado do seu carro, ela te avisa, você vai lá, destranca o carro pelo aplicativo, fala onde você deixou a chave, pronto, você passou a chave para uma pessoa sem precisar usar um terceiro. A gente percebe que o aplicativo está em comunicação constante com o carro. Então, por exemplo, 203 km de autonomia e o nível de combustível. Se a gente olhar no painel, tá lá, 203 km o nível de combustível. O odômetro do carro, 18.119 km. Quando a gente vem aqui em relatório, que mostra se existe alguma anomalia no carro, no caso nenhuma, você vem aqui em informação, olha aí o odômetro, 18.119 km. Então, pelo aplicativo, a gente consegue ter as informações em tempo real do carro. O cliente também consegue configurar alguns alertas de condução, recursos bem interessantes. Você vem aqui nesse menu, você pode, por exemplo, configurar um alerta de valet.
Você diz a distância que você quer, por exemplo, 500 metros, 1 quilômetro, e quando você ativar esse alerta, você estacionou o carro em algum lugar que tem manobrista. Se o carro se afastar de você mais do que a distância que você escolheu, você vai receber um aviso aqui no aplicativo. Além do alerta de valet, você pode também escolher um alerta de velocidade. Então você diz assim, eu quero ser informado quando o meu carro passar, por exemplo, de 70 km por hora. Toda vez que o carro passar de 70 por hora, você também é avisado. Outra opção que você tem aqui, por exemplo, é você ativar outros tipos de alerta. Você tem esse aqui, que é o alerta de horário. Então você vem aqui, clica, e você diz quando é a hora inicial, quando é a hora final e os dias. Então, se o carro for dirigido nos dias que você escolheu, no determinado horário que você marcou, você também vai ser avisado. Isso é muito bom quando você quer deixar um carro em casa e não quer, por exemplo, que um filho novo pegue o carro para dirigir, por exemplo, escondido, entre outras coisas, que você pode, por exemplo, também utilizar isso aqui para controlar um carro de frota de uma empresa. E por fim, você tem aqui o alerta de perímetro. Esse aqui é muito legal, porque você pode criar um perímetro para quando o carro chega nele ou quando o carro sai do perímetro. Você pode escolher as duas opções. E aí você pode ditar esse perímetro de uma forma bastante simples. Você tem um mapa, você vem aqui, faz um desenho, ele cria esse perímetro. Toda vez que o carro, no caso, dependendo da sua configuração aqui, chegar nesse perímetro, você é avisado. Não, eu quero ser avisado quando o carro sai desse perímetro. Também você consegue fazer dessa forma. Assim, você tem controle pleno e total de tudo que está acontecendo com o carro quando você, por exemplo, não está com ele e tem uma outra pessoa utilizando o veículo. Você também consegue ver aqui um histórico do que você utilizou. Aqui em cima, no sininho, você tem o que aconteceu pelo aplicativo, partida remota, bloqueio das portas, luzes e buzina. Se você tentar localizar o carro e houver um erro, ele vai indicar aqui que teve um erro. E se você quiser ver o histórico completo, você também tem isso tudo registrado. Então assim você vai saber tudo o que aconteceu e se tiver que fazer uma consulta retroativa, você também tem esse dado aqui no aplicativo. Uma função muito importante é a opção de localizar o carro. Então o pontinho azul é você e aí ele te mostra onde está o carro. Dentro da localização de veículo, você tem algumas opções. Clicou aqui, por exemplo, ele vai te dizer onde o carro está e se você quiser ter certeza da proximidade, você pode até acionar a buzina para escutar o carro. Nessa opção você pode visualizar o mapa como um mapa convencional ou até mesmo uma visão de satélite. E se você quiser, dá até para mostrar o tráfego ali na região, né? Então você está numa região de grande cidade, ele vai mostrar o tráfego aí com essas linhas verdes, que dependendo da área de trânsito vai ficar laranja ou até mesmo vermelha. Tudo isso para você conseguir ter certeza da posição do veículo. Chevrolet Tracker é um veículo conectado, usa o sistema OnStar. E para você interagir com o veículo, você tem o aplicativo Mais Chevrolet, esse aplicativo aqui. Bom, com tudo cadastrado funcionando, vamos lá. Pessoal, aqui está a chave do carro, ó, está no meu bolso. Vou colocar aqui a chave de novo no bolso, ó, o carro está trancado. Então eu vou vir aqui no aplicativo e vou destrancar a porta. Ele manda o comando para o carro, diz que o carro está recebendo o comando, ó, destrancou o carro, tá vendo? Eu também posso aqui pelo aplicativo trancar o veículo, deu o comando destrancado, vou apertar aqui e segurar, e agora ele vai trancar a porta do veículo. Já trancou o carro, só que eu recebo aqui a confirmação de que o carro está trancado. Se eu vier aqui na porta, a porta está trancada. Também consigo dar a partida remota. Apertou aqui, mantém pressionado, ele vai dar o comando de partida. Nesse momento, o ar-condicionado do carro já está ligado, climatizando aqui o interior. E você tem a confirmação aqui no aplicativo. E se por qualquer motivo você quer parar o motor do carro, você também consegue fazer aqui pelo aplicativo. Aperta aqui e segura, desligar o veículo. Pronto, ele já mandou o comando para o veículo, desligando o motor do carro.
Então você vê que você tem esses comandos aqui, todos disponíveis no OnStar. Aqui você também pode, eventualmente, acionar o alarme do carro. Você tem o comando para isso, que é esse botão, você aperta o botão e segura. Ele vai disparar o alarme do carro, fazendo a comunicação. Vocês podem ver que está funcionando. Se eu quiser, eu também posso interromper o alarme. Então você tem todas essas funções e isso é muito útil quando você quer localizar, por exemplo, o carro num estacionamento que você não lembra o local onde deixou o veículo. No aplicativo Mais Chevrolet você tem mais algumas funções. Clicou aqui em mais, você pode, por exemplo, fazer a localização do veículo. Você vem aqui, clicou em encontrar veículo, ele vai pesquisar no mapa, vai fazer a localização do carro e vai exibir para você a informação no mapa. Inclusive o mapa fornecido aqui é pela HERE, uma das principais fornecedoras de mapa aí do mundo. Aí você também tem informações sobre a condução do seu carro. Então você sabe como o carro foi conduzido no dia, ele te dá informações aqui de velocidade média e consumo. Então você pode fazer a seleção do dia, pode fazer a seleção da semana, ele te diz quanto que você percorreu na semana, o consumo e a velocidade média, se você dirigiu o carro à noite, se teve uma aceleração brusca e uma frenagem brusca, e até mesmo a informação do mês. Então ele te dá um relatório de como foi a condução do carro e nesses relatórios até mesmo uma pontuação que classifica aí a sua eficiência para a questão de consumo de combustível. Outra coisa, você tem aqui o detalhe da rede Wi-Fi do carro. Aqui você sabe qual é o pacote que você tem, né? Quantos gigabytes ainda restam do seu pacote. E se você quiser, você consegue mudar o nome da rede Wi-Fi que está no veículo e até mesmo a senha. E se você quiser, você consegue desativar o serviço. Imagine que você emprestou o carro para alguém e não quer que essa pessoa faça uso do seu pacote de dados. Você pode vir aqui e desligar essa rede. Hora da gente dirigir aqui o Fastback Limited Edition. Essa daqui é a chave, inclusive com a possibilidade de partida remota e também abrir o porta-mala pela chave. E ela é presencial, basta estar aqui dentro que a gente consegue fazer aí a partida do carro. Antes de eu sair com o carro, quero mostrar uma coisa para vocês. O carro está com um freio de estacionamento acionado, é um freio de estacionamento elétrico. Mas olha só, aqui no painel a gente vê que o freio está acionado. Vou soltar o cinto de segurança. Vou engatar o carro e olha só, tirei o pé do freio, o carro não sai, né? Ele mantém o freio de estacionamento acionado. Agora, se eu colocar o cinto de segurança e aí eu colocar em parque e colocar em drive, ele libera automaticamente. Claro, se você tiver sem cinto e fizer o acionamento do freio de mão, ele também libera o freio de mão. Mas, de toda forma, isso aqui ajuda a prevenir acidentes. Conhecendo um pouco aqui do painel, que é totalmente digital, você interage com os botões do lado esquerdo do volante. Nesse primeiro menu, colocando para a direita, você tem o econômetro, mais uma vez, uma tela mais limpa. Colocando para baixo, você chega aqui nas funções do computador de bordo. Então você tem aqui o trip A, tem o trip B. Se você quiser criar mais um trip, você pode clicar aqui no OK e no mais, que ele vai criar mais um menu de trip. Aqui desde o abastecimento e aqui o gráfico de consumo. Você pode ver ali que tivemos nos trechos de 20 km, nos mais passados, ali uma média muito boa. Descendo mais um, você tem esse indicador que é bem legal, porque ele te mostra ali performance, né? Porcentagem de potência, quanto que está de turbo, indicador de força G e o conta-giros. Sistema de assistência à condução e aqui para você fazer o set de pressão dos pneus. Depois, alerta de velocidade, se você quiser programar um, airbag do passageiro, se você quiser ativar ou desativar, descendo mais um menu. Aí você tem aqui configurações do painel, inclusive a possibilidade aqui de você controlar o brilho e as luzes interativas, que são as luzes que ficam aqui do lado, né? Essas aqui que mudam de acordo com o seu estilo de condução. Então, em matéria de painel, a gente pode dizer que o Fiat Fastback
tem soluções muito boas. Agora vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada. Primeiro tachão, vamos ver como é que o carro se comporta em conforto e também rigidez de suspensão, né? Consistência de suspensão. Primeiro tachão, que é o nosso teste padrão. O carro roda aro 18, né? Vamos ver como é que isso vai ficar em suavidade. Bom, isolamento acústico deixa um pouco a desejar. A gente percebe aqui também que a suspensão ela é bastante firme, né? Bastante rígida, e até por conta do pneu de perfil mais baixo, você não observa tanto conforto aqui no conjunto. Eu diria que é tudo mediano, e o isolamento acústico eventualmente poderia ser até um pouquinho melhor. Vamos acertar a velocidade agora em 30 por hora, vamos ver na primeira lombada como é que o carro se comporta. Primeira lombada não teve problema, não demonstrou fragilidade, o carro passou bem, não deu fim de curso nem nada. Vamos ver a segunda lombada, a gente sabe que essa aqui ela é um pouquinho mais difícil. Vamos lá, segunda lombada. Passou também sem bater, sem raspar, sem fim de curso na suspensão, o que foi muito bem. Piso desnivelado e a terceira lombada. Vamos ver conforto e isolamento acústico. Isolamento acústico poderia ser melhor, efetivamente. Terceira lombada, 30 por hora. Na terceira lombada, senti que pegou lá à frente, né? Então não tem uma frente assim tão alta. E o isolamento acústico poderia melhorar. E nesse tipo de piso, o conforto talvez não seja tão bom por conta do pneu de perfil baixo. Mas aí é uma característica desse carro aqui que tem uma pegada um pouquinho mais esportiva. Manobra de fim de rua. Vamos até aqui o nosso ponto de referência. Volante. Ó, esse carro tem start-stop. Vocês podem ver aqui o símbolo verdinho, ele desligou o motor. Rotação está em 0. Na hora que eu viro o volante, ele anula o start-stop. 1 volta e 1/4 para virar completamente o volante. Assistência elétrica, o que deixa o volante mais leve. Tem, sensor dianteiro já detectou obstáculo, virou mais que os 90 graus aqui. Vou voltar aqui um pouquinho. Câmera de ré com a linha de guia dinâmica. E tem também a opção de você dar um zoom para ver mais perto do para-choque. Não é alta resolução, é uma resolução apenas intermediária. E aqui, do centro, um pouquinho para a esquerda, não usou tanto espaço. Mas com o sensor dianteiro e traseiro, mais a câmera de ré, tranquilo de manobrar aqui o Fiat Fastback. Hora de dirigir aqui a Tracker RS. Essa daqui é a chave da Tracker RS. Como vocês estão vendo, só tem 2 funções aí, né? Trancar e destrancar o carro. Mas tem um lugarzinho para colocar ela aqui no meio no porta-copos. Partida por botão, já que a chave é presencial. Aqui a gente tem um painel bem mais convencional. Por quê? Contagiros com ponteiro lado esquerdo, velocímetro lado direito. E ao centro você tem as informações do computador de bordo, que se acessa com o anelzinho que tem aqui na haste. Então a gente tem velocímetro digital, computador de bordo A e B, ou 1 e 2, autonomia do veículo, consumo instantâneo e velocidade média. Você quer mudar o menu? Tem um botãozinho aqui na haste que você aperta, ele muda o menu de informações. Então você pode controlar aqui a intensidade do brilho do painel, vida útil do óleo, distância em relação ao veículo da frente usando a câmera de assistência, temperatura do líquido de arrefecimento e uma bússola. Apertou mais uma vez, você vai no menu de economia. Então aqui você consegue ter a média, que ela vai te colocar aí dos últimos 50, 100 ou 500 quilômetros, né? Então você consegue saber qual é a melhor média nos últimos trechos que você percorreu e zerar a média superior. Você também tem aqui um gráfico de consumo, que ele vai te mostrar dos últimos 50 quilômetros, de cada 10 em 10 quilômetros aqui que você pode ter. Você também tem aqui o índice eco, mostrando como é que está o consumo do carro, para te auxiliar na condução. A gente vê um computador de bordo aqui interessante, mas se a gente for comparar esse painel com o computador de bordo do Fastback, lá é um pouco melhor. E vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada. Primeiro tachão, para a gente ver como é que o carro se comporta. Lembrando, né, freio de estacionamento aqui manual, na alavanca, né, não é eletrônico como no Fastback.
Alinhando o carro aqui com os tachões. Olha, o isolamento acústico me pareceu muito próximo aí do Fastback, não notei muita diferença não. E a suspensão, mesmo esse carro tendo um pneu com perfil um pouco maior, também não notei muita diferença em matéria de conforto. Talvez um pouquinho mais confortável aqui, mas a diferença não é tão grande assim. Suspensões são bastante parecidas. Vamos ver como é que vai se comportar na lombada. Aqui pode ter diferença. Então vamos lá, 30 por hora na primeira lombada. Primeira lombada não bateu e nem raspou, passou bem. A gente sabe que essa lombada aí é mais fácil. Agora vamos ver a segunda lombada, como é que a Tracker se comporta aqui. Essa aqui a gente já sabe que é mais difícil, os carros têm mais dificuldade. Também passou sem bater e nem raspar. Até agora, igual o Fastback. Vamos ver agora ali, no piso desnivelado, isolamento acústico e a terceira lombada. Vamos lá. Aqui ela é um pouco mais confortável. Terceira lombada 30 por hora. Não bateu e nem raspou, já foi melhor do que o Fastback aqui. Isolamento acústico bastante parecido. Quarta e última lombada 30 por hora. E na prova da lombada, a Tracker se saiu melhor do que o Fastback. No que diz respeito a isolamento acústico e conforto, os dois são muito próximos, com um pequeno viés de conforto melhor na Chevrolet Tracker. Manobra de fim de rua, vamos aqui até o ponto de referência. O carro não tem start-stop, virando o volante. 1,5 volta para fazer a virada completa, né? Vamos até encostar o pneu na guia. Virou um pouquinho mais que 90 graus, mas não tem sensor de estacionamento dianteiro aqui. Câmera de ré. Detalhe que aqui a gente tem a linha de guia dinâmica, né? Então isso aí acaba ajudando na manobra, assim como no Fastback. Vamos fazer aqui a manobra. Olha, o carro parou aqui praticamente no mesmo ponto do Fastback, né? Então os carros são muito parecidos em matéria de manobra, só que lá tem sensor de estacionamento dianteiro, que aqui não tem. Teste do 0 a 100 aqui no Fiat Fastback. Então vamos desligar o ar-condicionado, ligar aqui o modo Sport do carro, apertando o botãozinho aqui no volante, e vamos fazer a nossa largada estolada para ver como é que o carro se comporta. Estolando, saindo. Cantou um pouquinho de pneu. Conseguimos 0 a 100 em 8,42. Agora o 0 a 100 numa condição normal, ar-condicionado ligado, sem o modo Sport, mas eu vou mudar o painel aqui para esse painel mais esportivo, só para a gente ver como é que ele se comporta. Vamos estolar, olha lá, o giro subindo, pressão do turbo saindo. Também cantou um pouquinho de pneu aqui na saída. Subiu um pouquinho, 8,70, ainda assim uma marca muito boa. Aproveitando, esse carro tem aquela função hold aqui. Estou com o carro engatado, pé no freio, se eu tirar o pé do freio, o carro se move. Porém, se eu acionar aqui a função hold e tirar o pé do freio, olha aí, o carro não se move, né? Ele fica parado até que eu acelere o carro. E aí, novamente, quando eu parar o carro, ele aciona o hold, permanece com o freio acionado, até que eu acelere o carro novamente. Trânsito de grande cidade ajuda bastante. Ainda mais quando você está, por exemplo, em ladeira muito forte, tanto para descer quanto para subir. Isso é um baita de um auxílio. Aceleração de 0 a 100 aqui com o Chevrolet Tracker RS. Pessoal, esse carro não tem modos de condução, né? Só tem um modo padrão. A única coisa que a gente pode fazer aqui é desligar o ar-condicionado para conseguir aumentar um pouquinho mais o rendimento do conjunto. Então vamos lá, estolando o carro e saindo. A gente fez um 0 a 100 aqui em 9,82. Vamos tentar tirar um pouco mais do carro. Com o ar-condicionado novamente desligado
e eu vou desligar aqui o controle de tração. Vamos ver se vai interferir em alguma coisa. Vamos lá? Acelerando, saindo. Mudou muito não, mas... Vamos ver o número no cronômetro aqui, por GPS, né? 9,82. A gente vê que o Fiat Fastback efetivamente entrega mais desempenho que esse carro aqui. E antes da gente testar a assistência à condução, aqui no menu Veículo, na tela da central multimídia, em Configurações, Segurança e Assistência de Direção, vamos ver aqui como é que está configurado os sistemas. Controle de freio de emergência autônomo, né, que é a frenagem automática de emergência. Aqui a gente tem desligado, apenas aviso, alerta mais frenagem. Já está com os dois ativos. Sensibilidade do sistema. Você pode deixar para acusar só quando você está muito perto, médio ou longe. Por questão de segurança, sempre deixar longe, muito melhor. E aí você também tem aqui o controle de faixa. Alerta do controle de faixa. Se você quer que ele atue de forma bem antecipada, mediana ou mais tardia. Eu vou colocar aqui no médio. E você também tem intensidade do controle de faixa. Se você quer que ele atue bastante, de forma mais mediana ou mais baixa. Eu vou deixar aqui na condição mais alta. E aí você tem outras configurações que você pode fazer aqui, como o sistema do assistente de estacionamento, né? Se você quer o volume do sensor dianteiro, traseiro mais alto ou mais baixo. Então, já tudo configurado, vamos para a estrada, vamos ver como é que funciona. Primeiro teste, o alerta de colisão frontal com a frenagem automática de emergência. Caminhão aí na nossa frente, na estrada, vamos acelerar contra o caminhão para ver se o sistema efetivamente funciona. Eu coloquei ele na forma mais sensível. Então vamos lá, acelerando. Aí. A VEI deu o aviso aqui no painel e eu senti a cutucada no freio, sempre com o objetivo de avisar para evitar ou mitigar a colisão. A gente também tem aqui o sistema de permanência de faixa. Já estou na tela onde mostra o assistente em área expandida. Só que você tem que ver se ele está ligado. Então aqui no console, o LEDzinho amarelo mostra que ele está desligado. Vou apertar aqui, liguei, colocou já o carrinho ali em verde. Toda vez que o carrinho fica laranja, significa que o sistema está atuando. E se ele ficar branco, o sistema não está conseguindo ler a faixa. Vou mudar para uma faixa aqui que está melhor pintada. Pronto, agora eu estou no meio da faixa. O sistema já está ativo. Se eu forçar o carro para fora da faixa, olha aí, ele atua sobre o volante para trazer o carro para dentro da faixa. Ficou muito tempo sem colocar a mão no volante, ele reclama. Mas é importante destacar, ele não centraliza, ele apenas traz o carro para dentro da faixa e você consegue configurar como você quer isso via central multimídia. Para o assistente à condução, você pode ajustar pela tela da central multimídia, menu configurações, sistema de colisão / detecção. Então você tem aqui a opção de usar desligado, alerta, alertar e frear, já está alertar e frear. Você pode ligar aqui o alerta de ponto cego lateral, já está ligado, e o símbolo da câmera traseira do assistente de estacionamento. Bom, já está tudo configurado. Outra coisa que você pode fazer é aqui no volante, do lado esquerdo, você tem um botãozinho que você pode colocar aqui a sensibilidade do alerta de colisão, né? 3 raiozinhos mais longe, 2 intermediário e 1 mais perto. Vou deixar mais longe aqui por questão de segurança. E vamos testar aqui o alerta de colisão frontal. Eu já estou aqui no menu que mostra a distância em relação ao veículo da frente. Tem um carrinho verde que aparece aqui embaixo mostrando que a distância é boa. Mas vamos acelerar contra o caminhão para ver se o alerta de colisão frontal funciona adequadamente. Vamos lá? Acelerando, chegando perto do caminhão. Aí. Ele deu o alerta sonoro e faz o pré-condicionamento dos freios com o objetivo de tentar evitar ou mitigar a colisão. A gente também tem aqui o indicador de ponto cego, um LED que acende ali na parte interna do espelho. Quando tem um veículo na região do ponto cego, olha lá, ele, além de acender, se tiver o carro e você der seta, ele pisca para indicar justamente para você não fazer a conversão. Então ele chama a sua atenção. E ele tem esse LED dos dois lados, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito.
E o resultado do nosso teste de consumo? Lembrando que o Inmetro disse que o carro da Fiat seria mais econômico nas duas situações. Mas vamos conferir primeiro o consumo em modo urbano. E na cidade, nós andamos aí 11 km com os dois carros juntos, ar-condicionado ligado, velocidade média de 27 km por hora. E o Chevrolet Tracker fez 13 km por litro, enquanto que o Fiat Fastback fez 10,5. Então o Tracker foi mais econômico, contrariando aí o número do Inmetro. E na estrada, rodamos 30 km, os dois carros juntos, velocidade média de 81 km por hora. E aí nós tivemos o seguinte, Fiat Fastback 14,6 km por litro, foi um número maior do que o Inmetro, só que o Chevrolet Tracker ganhou, fez 15,8 km por litro. Então, esses números que nós aferimos faz até mais sentido do que o número do Inmetro. Afinal de contas, o Chevrolet Tracker tem um motor 3 cilindros de cilindrada menor e ele é apenas 50 kg mais pesado do que o Fiat Fastback. Então faz sentido, sim, o Chevrolet Tracker ser mais econômico. E na hora de fazer as revisões? Pois bem, os dois carros têm o plano de manutenção que acontece de 10 em 10 mil quilômetros ou de 1 em 1 ano aquilo que ocorrer primeiro. A garantia também é igual nos dois, 3 anos. E aí nós fizemos o seguinte, somamos as 6 primeiras revisões que vocês estão vendo aí na tela. E o que aconteceu? Chevrolet Tracker até a 6ª revisão dá um total de R$ 4.660. Já o Fiat Fastback até a 6ª revisão dá um total de R$ 5.916. Então aqui não tem muita dúvida, né? A revisão da Tracker é mais barata que o Fastback. Antes da gente dar a nossa conclusão, temos que ver o preço desses dois modelos. Pois bem, em janeiro de 2024, Fiat Fastback Limited Edition, R$ 156 mil. Já a Chevrolet Tracker RS, R$ 167 mil. Como a gente está vendo aqui, tem uma diferença de quase R$ 11 mil entre um carro e outro, sendo a Chevrolet Tracker mais cara. Mas vamos dar uma recapitulada aqui para a gente poder dar o nosso veredito. Começando pelo Fiat Fastback. Todos os itens onde esse carro foi efetivamente melhor do que a Chevrolet Tracker. E aí a gente tem painel digital com mais informações, freio de estacionamento elétrico com a função Hold, central multimídia mais avançada com mapa de GPS embarcado, carregador de celular por indução, volante com mais funções e pedal shift, modo esporte de condução, iluminação traseira totalmente em LED como na dianteira. A gente também tem o ar-condicionado digital com saída para o banco traseiro, o espelho interno é autocrômico, esse carro tem um rebatimento dos espelhos laterais, o porta-luvas tem mais espaço, o carro tem sensor de estacionamento dianteiro, tem as assistências à condução mais completas, uma vez que ele tem um sistema de permanência de faixa, a chave de telecomando, né, tem partida remota, ela tem mais funções, o porta-malas desse carro é maior em litros líquidos e ele também entregou melhor desempenho. E o carro da Chevrolet, onde que ganha? Pois bem, tem teto solar panorâmico, tem o farol que ilumina em 45 graus com ajuste de altura do facho, tem mais espaço no banco traseiro, o porta-malas com piso variável, mas os ganchos acaba sendo de uma utilização melhor, além de que quando você rebate os bancos, forma aquela plataforma quase que plana, mais fácil para você colocar e tirar as cargas de dentro. O carro tem indicador de ponto cego, que o carro da Fiat não oferece, aqui são 6 airbags, no carro da Fiat são apenas 4 airbags. A posição de dirigir aí não é uma questão de eu gostar mais ou menos, mas aqui a posição de dirigir é mais elevada, acaba agradando um pouco mais o público feminino. A revisão desse carro é mais barata e ele também se mostrou mais econômico no consumo. Então, se vocês prestaram atenção em tudo que eu disse, indiscutivelmente o carro da Fiat tem muito mais pontos de vitória do que o carro da Chevrolet. E tem um outro detalhe, ele é 10 mil reais, um pouquinho mais que 10 mil reais mais barato do que o carro da Chevrolet. Então nesse comparativo aqui, tirando aquela questão de preferência de marca que às vezes algumas pessoas têm, não dá para discutir. O Fiat Fastback Limited Edition leva vantagem sobre o Chevrolet Tracker na versão RS. No nosso vídeo de agenda, um internauta perguntou:
Qual dos dois carros tem o melhor acabamento, a melhor construção de acabamento? Bom, respondendo especificamente essa pergunta, os acabamentos são relativamente parecidos, não tem muita diferença. Mas se eu tivesse que dar a minha opinião de qual deles tem o acabamento um pouco melhor em matéria de construção, eu daria esse ponto para o carro da Chevrolet. Outro detalhe importante, os dois modelos aqui são conectados, né? Então eles têm aí serviços onde você consegue, através do seu smartphone, interagir com o carro e até mesmo ter internet embarcada nos dois veículos e distribuir para quem está dentro do veículo. Bom, então vamos lá. Qual dos dois serviços que é melhor? Primeira coisa que a gente tem que entender são as operadoras. Aqui no caso da Fiat é a TIM e aqui no caso da Chevrolet é a Claro. Pelo menos no estado de São Paulo, a Claro tem uma melhor cobertura do que a TIM. Eu posso dizer isso até no meu celular de uso pessoal. Então, quando você usa a internet embarcada no carro para distribuir conexão de dados, o sistema da Chevrolet efetivamente funciona melhor do que o da TIM, tanto em estabilidade quanto em velocidade. E o aplicativo? Qual dos dois que é melhor? Aquele sistema que você vai interagir com o carro, vai ter funções, controlar coisas do carro. Pois bem, aqui na Chevrolet é o Mais Chevrolet que ele acabou mudando. Desde a época que ele foi lançado até agora, ele tem uma nova interface. E aqui na Fiat, o aplicativo é o uConnect. Cá entre nós, pessoal, o uConnect, que a Fiat chama de Connect Me, a Jeep chama de Adventure Intelligence, a Ram chama de Ram Connect, é tudo a mesma coisa, são só nomes comerciais diferentes para o aplicativo. E nesse caso, eu vou dizer que o aplicativo da plataforma da Stellantis, ele é mais completo. Ele tem funções que você usa mais no dia a dia. Então, se você quer controlar melhor o seu carro, eu diria que a plataforma da Stellantis é melhor hoje do que a plataforma da Chevrolet. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.